pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do podcast Pauta da Vez e não podia ser diferente, sempre com um convidado especial falando de temas importantes e que envolvem, né, a nossa sociedade, principalmente da cidade de Indaiatuba. Então eu tenho aqui hoje o Márcio Tomás, mais conhecido na cidade como Tio Fininho. E olha, a gente vai falar aqui coisas que são importantíssimas e nós aí, vocês que me acompanham, precisam estar atentos nesses números. Vamos falar um pouquinho da intimidade, falar de emoções e desse trabalho que ele vem realizando, que faz a diferença na vida de tantas pessoas. Tio Fininho, seja muito bem-vindo, eu vou te chamar desse jeito, tá bom? Pode ser. E vamos começar pedindo, né, para que você se apresente aqui para o pessoal, quem é o Márcio e como que começou esse projeto tão lindo, que é a questão do Tio Fininho. Bom, primeiro, agradecer a você, minha amiga Cíntia, a todos que estão acompanhando aqui o podcast Pauta da Vez. Estar aqui é um prazer, ainda mais para se falar de uma causa que nós abraçamos há 12 anos atrás. O Márcio Tomás é natural de Santo André, São Paulo. Sou cidadão indaiatubano, né? Graças a Deus, amo a cidade que eu moro há 39 anos. E o Márcio Tomás é pai do Guilherme Tomás, funcionário público de carreira há quase 15 anos e abraço uma causa chamada câncer infanto-juvenil, que é uma causa muito pouco falada, e é por isso que o Márcio Tomás, vulgo Tio Fininho, está aqui hoje para nós tocarmos no coração e na consciência de todos que vão nos ouvir. Olha só, gente, já começa aqui com dados importantes, né? E esse projeto do Tio Fininho, ele começa com um trabalho voluntário ali, vestido de palhaço, né? Então tem toda ali, igual ele falou, vários anos que ele vem acompanhando os projetos sociais, como voluntário também. E a pergunta é a seguinte, como surgiu a figura do palhaço, né? O que te impactou? Como que você chegou à conclusão que isso seria um primeiro pé, digamos assim, para poder fazer a diferença na vida das pessoas, principalmente das crianças, né? Então, Cíntia, desde os meus 17 anos, hoje eu estou com 49, então já faz um bom tempo, eu trabalhava com recreação. Sempre trabalhei muito com criança, né? Meu foco sempre foi criança. Eu gosto muito de criança e adolescente, gosto do adulto, mas amo criança e adolescente. Então, pelas recreações feitas, geralmente você tem um apelido, né? No meu caso, eu ganhei apelido, porque eu era fininho, né? Continua ainda, né? Fininho. E aí o pessoal, as crianças, eu ia fazer a recreação, as festas, tal, não como palhaço. Ô Fininho, ô Fininho. E daí ficou Fininho. E depois de anos, quando eu fui assumir essa questão solidariedade, e vou contar o porquê nós abraçamos, né, a causa social, o palhaço foi uma questão que eu vi que poderia levar alegria. Mesmo diante de uma dor terrível, o palhaço seria uma figura que eu vi por estudar, por conviver, então ficou Tio Fininho. O palhaço entrou na história em 2014 e eu dei a ele o Tio Fininho em homenagem às crianças de condomínio, as crianças da periferia, as crianças que eu tive a oportunidade de fazer centenas e centenas de recreação. Então eu quis que o Fininho, que ia fazer recreação para as crianças que não estavam doentes, né, tivesse esse nome também para abraçar a causa do câncer infantil. Então ficou Tio Fininho na palhaçaria e em todos os lugares que eu vou, o Tio Fininho hoje continua Fininho, em homenagem às crianças. Olha só, né, gente, que incrível. A partir dessa ação, né, de recreação que a gente fala aqui até hoje, né, com tanta tecnologia, tantas outras distrações ali, às vezes que a criança ela tem acesso, como é importante voltar o olhar para a conversa, para o diálogo, para a risada, sentar, ter um momento ali, mesmo numa situação tão difícil, ter um momento um pouco ali de alegria e que a gente acaba esquecendo, né, os problemas diários que são enormes, principalmente para as crianças e pré-adolescentes, adolescentes que irão passar por um tratamento muitas vezes agressivo, né, Tio Fininho? E agora que você se apresentou para o pessoal, vamos falar um pouquinho dos seus projetos. Eu sei que você tem uma combinha vermelha que anda aí pela cidade, pela região, e que é uma combinha, gente, incrível. Eu já tive a oportunidade de entrar ali e ver que tem todo um cuidado especial para realizar esses transportes. Como que começou também esse projeto da Combinha do Bem? Então, vamos puxar do início. A causa social, a luta contra o câncer infanto-juvenil e o apoio às crianças, adolescentes e seus familiares
Começou em 2014. Então, em 2014, em uma viagem para Barretos, que não tinha nada a ver com câncer, nada a ver, mas Deus escreve sempre muito certo. E eu fui a Barretos, né, como motorista, servidor público, e fiquei 3 dias lá, era uma viagem de permanência, né? E aí eu fui visitar alguns lugares de Barretos e me deparei com o Hospital de Câncer de Barretos naquela época. Hoje é o Hospital de Amor de Barretos. Então, assim, começa o projeto Tio Fininho na luta contra o câncer infantil em 2014, né? E eu voltei com essa pulguinha atrás da orelha. Falei, eu tenho que fazer algo. Se eu faço tantas coisas pelas crianças, se eu recebo, além do salário, recreação, se eu recebo tantos sorrisos numa festa, eu não posso vir de uma cidade igual Barretos, ver tudo que eu vi lá e voltar conformado que o Tio Fininho ele só vai fazer recreação. Então eu convidei o meu grupo de recreação em 2014, no início de julho de 2014, para abraçar essa causa conosco. Tanto é que em agosto, no mês seguinte, de 2014, nós voltaríamos para Barretos para nossa primeira recreação solidária, somente com crianças com câncer ou em tratamento oncológico. E daí tudo foi caminhando. A Combinha entra na história em 2020 e de 21 para 22, quando eu falei, poxa, falar de câncer infantil, já estava falando há muitos anos, como palhaço, como Márcio também, e eu vi que a Kombi seria um veículo que... A Kombi chama atenção. Por quê? Porque é um veículo bonito, é um veículo que muitas pessoas querem ter ou têm, assim como o Fusca, né? É um símbolo nacional. E eu falei, eu vou tocar nessa sociedade que eu ainda não alcancei através de uma Kombi. Meu filho falou, pai, não está na hora do senhor descansar, pai? Não inventa mais não. O senhor já fez bastante a sua parte, né? Eu falei, não, filho, eu ainda me sinto incomodado, eu acho que eu fiz tão pouco. Então eu vou ver se eu vou fazer uma vaquinha, abrir uma vaquinha. E se for vontade de Deus, a gente vai conseguir a Kombi. Se não for, beleza. Com 49, não deu 50 dias, a gente tinha o valor da Kombi. Que legal. E olha, pra vocês verem, você escolheu tão bem, porque é um veículo mais espaçoso. Você consegue, digamos assim, trabalhar um pouco mais ali para trazer mais gente, né? É várias pessoas de uma vez só, digamos assim. Nós usamos o lúdico. Eu procurei quem entendia de Kombi aqui em Indaiatuba. O Leonardo da Macfel, um grande irmão meu. E quando eu contei o projeto para ele, ele falou, Fininho, eu tô dentro. Vamos achar uma Kombi que... Eu falei para ele, eu quero rodar com a Kombi, quero levar informação do diagnóstico precoce, que é o primeiro ponto da Combinha do Bem. É informar a sociedade que nós temos centros de referências, que nós temos como ajudar, que a fila é 0 para criança e adolescente, o câncer não tem fila no câncer infantil juvenil, e é um absurdo, isso não é falado no país. São poucas as pessoas que falam, né? Sim. E a fila é 0. Então, quer dizer, se nós diagnosticarmos uma criança hoje em Indaiatuba, ou hoje ou amanhã ela está em tratamento. Tanto é que nós estamos falando hoje no programa, domingo passado, estou falando de domingo passado, eu estava em casa, chegou um caso de um cidadão de... Vou tentar lembrar a cidade aqui, mas eu lembro depois. Hortolândia, acho que é Hortolândia, a região aqui de Hortolândia, nossa região. Chegou no domingo, no próprio domingo nós internamos essa criança. Olha só, fantástico, né? Então, assim, isso a população não sabe. Então a Combinha surgiu para isso, para informar, para levar amor, para realizar sonhos. A Combinha do Bem já realizou os últimos sonhos, né? Que não é fácil você realizar o último sonho, o último parabéns. Nossa. Mas o câncer infantil juvenil, ele tem o lado bom, que é a cura. A grande maioria, diagnosticado precocemente, volta para suas casas curado ou com uma sobrevida gigantesca. Mas para isso nós temos que falar. E nós temos que quebrar alguns protocolos, porque como que eu, cidadão indaiatubano, palhaço, sem um grau de formação na oncologia, mas conseguimos nossa cidade ajudar. Nós somos hoje, para Indaiatuba ficar feliz, para nós munícipes sentirmos honrados, porque é uma honraria você poder ajudar gratuitamente. Eu acredito que Indaiatuba é a cidade que mais fala de câncer infantil juvenil. Olha. E você falou a questão de Barretos, né? Eu imagino, eu não tive a oportunidade ainda, mas já recebi o convite, né, de estar indo lá visitar. Reforça o convite. Com certeza. E tem várias ações, várias, digamos assim, frentes, né, que são tomadas ali devido à imensidão do hospital. E falando de números um pouquinho, para quem não tem noção, eu estava conversando aqui com o Tio Fininho até antes de entrar no ar, e nós
olhamos aqui que são em torno de 8.000 casos diagnosticados por ano no Brasil com o câncer infanto-juvenil. E vendo esses números, a gente começa a entender a dimensão de toda uma máquina que é preciso estar trabalhando para atender os novos casos sem deixar de dar continuidade ao tratamento dos que já estão ali realizando cada um o seu grau ali de tratamento e buscando, né, esse apoio, porque envolve a família. A gente sabe que a pessoa vai sair da cidade dela para poder ter uma série ali de etapas, né, desse processo. E falando disso, tio Fininho, você que esteve tão próximo ali dessa questão desses momentos que não é só o levar e o trazer, né? A gente acaba sabendo de histórias, igual ele falou aqui, de sonhos. E muitas vezes lidando, como você disse, o último parabéns, eu não consigo nem imaginar, porque já dá uma emoção, né? O adeus ali da família, ou a última viagem, no sentido de saber que tudo que foi possível pela medicina foi feito. Como que você encontra forças no seu dia a dia, lidando com casos que, graças a Deus, tem sucesso e existe a cura, mas nesses casos em específico que, infelizmente, pela questão humana, não tem como fazer mais pela medicina, né? Então, Cíntia, é difícil para eu que sou pai de um garoto de 18 anos, vocês, né, devem ter sobrinhos, ou são pais, mães, mas assim, nós temos que entender que a vida é uma passagem, ou compreender, mas é difícil você compreender um pai perder um filho, dizer um até breve, porque o adeus é muito forte, mas o até breve está na contramão da logística humana. Geralmente são os pais que enterram, são os filhos que enterram os pais, e não os pais que enterram seus filhos. Mas isso faz parte de uma verdade, e a gente não quer fugir de forma alguma da verdade. Tanto é que o diagnóstico precoce, a gente luta para que essa verdade não aconteça com tanta naturalidade, e o Brasil está lutando muito hoje. A gente fala de centros de referências como o de Campinas, como o Hospital de Amor de Barretos, são centros gratuitos que lutam diariamente com todas as forças para que essas crianças tenham vida, se curem. Mas nós, como sociedade, temos também que ajudá-los. Nós temos que informar. Mas uma informação não muda uma vida de jeito nenhum, filhinho. Isso é um sonho inatingível. Recentemente, eu vou contar 2 histórias rápidas. Por favor. A da Jaque, que foi um sonho que você me perguntou. O último desejo da Jaque, de 17 anos, uma paraense, ela tinha um sonho de ter uma festa e a família dela me convidou para o parabéns dela. Foi em Barretos, a Combia do Bem esteve no hospital buscando, cantamos o parabéns para ela, mesmo na cadeira de roda ela foi para o parabéns. E depois de 17 horas a Jaque foi morar com Deus. Aí você fala, mas tio Fininho, puxa, que triste. O que é triste? O triste é realizar um sonho de uma jovem que era consciente do que ia acontecer, estava consciente. Eu conversei com ela, minha amiga. A mãe hoje é minha amiga, o pai. A frase na Combinha do Bem, né, está lá. Foi a frase que ela pediu para estar na Kombi, continua lá. Então, assim, é duro. Mas, assim, a vida da Jaque é um legado que eu falei para a mãe e para o pai dela, nós vamos continuar como tantos outros que a gente continua. Mas ela teve o seu sonho realizado, né? Ela teve o melhor tratamento, ela esteve num dos melhores hospitais do mundo, ela esteve acolhida no começo ao fim. Se é que se existe fim, porque tem tantas pessoas que estão vivas. Sim. E já finalizou, porque só está viva, né? Entre o viver e o morrer existe uma grande diferença. Eu conheço muitas pessoas que não estão mais entre nós, mas que vivem e que levam esse legado da Combinha do Bem, que faz ter força para isso. E falando de vida, recentemente dando palestra em Itajubá, Minas Gerais, com os informativos que eu não trouxe, porque eu sou um palhaço velho, esquecido, eu fui dar uma palestra em Itajubá dia 15 de fevereiro desse ano, e falei para as pessoas que estavam na palestra que vocês não joguem esse papel que eu estou entregando para vocês. Talvez esse papel com as informações de diagnóstico precoce possa chegar a alguma pessoa que vai precisar de nós. Essa pessoa, uma das pessoas que estavam na palestra, levou para casa. E depois de uns 15 dias ela me ligou. Fininho, nós estamos com um caso aqui em Itajubá, Minas Gerais. Eu lembro da palestra que você veio falar. O sinal e sintoma é muito próximo, ele está internado e vamos fazer mais uma bateria de exame e não se chega numa conclusão. Será que você poderia ajudar ou receber a ligação dessa mãe? Eu estava em Barretos internando uma outra situação. Olha para você ver. E essa mãe me ligou, contou o caso. Eu falei, me mande os documentos e os laudos. Em 4 dias essa criança estava aqui
no Centro Infantil Boldrini para começar o tratamento. Então, assim, de uma palestra de um palhaço, de um cidadão indaiatubano que não tem formação nenhuma, mas eu tenho conhecimento e fui me aprofundar no que eu poderia fazer, no que nós podemos fazer. O Pedro está bem, está num processo de remissão já. Está lá em Itajubá. Vem para o Boldrini para fazer exames de rotina. Está em tratamento ainda, mas com exames mais espaçados, com tratamento mais espaçado, com químios mais espaçadas. Filhinho, mas resolveu? Não sei, se aquele papel que eu entreguei para aquelas pessoas, falando dos sinais e sintomas, do diagnóstico precoce, de que a gente pode ajudar, chegou aos expertises, que são os médicos, sim, que estão cuidando dele, em um dos maiores centros, como é o Boldrini. Será que não adiantou? Então, assim, eu acho que um relato de um pai falando que o filho dele hoje está tendo a oportunidade de viver através de uma Kombi, através de uma sociedade, talvez essa seja a resposta. Eu não busco dar respostas ou dar números para a sociedade. Eu busco ouvir um pai falar assim, valeu, filhinho, meu filho tá bem. É algo que a gente fala que, além de não ter preço, né, mas é algo que mudou não só a vida da criança ou do adolescente, todo mundo que está ao redor e podendo usá-lo, né, também como, digamos assim, um exemplo de que o diagnóstico precoce é a melhor alternativa. E para que isso aconteça, a informação tem que estar ali disposta e rápida, e as pessoas terem ciência de que, graças também, né, à tecnologia, à medicina, e como o tio Fininho falou, né, a questão da fila zero, as coisas vão acontecendo com mais rapidez. E como você falou, né, por não estar tanto na mídia e não chegar a quem deveria chegar com mais rapidez, a questão também de ter um auxílio que não seja 100% profissional, afinal de contas, no nosso caso aqui, no seu principalmente, é um acolhimento diferenciado, porque igual você falou, você não é médico, você não tem o conhecimento específico da medicina, mas você tem um acolhimento humano, gente, que isso é algo que poucas pessoas encontram, principalmente no começo ali, é tudo diferente, é um medo. Imagina um pré-adolescente, uma criança que está se afastando do lar, da escola, que vai deixar de ter ali um contato com a família, com o irmão, e vai para um ambiente no qual vai ser um tratamento invasivo. Então é isso que a gente fala que não tem preço quando se fala no trabalho voluntário e ao mesmo tempo no entendimento prático. Porque igual ele falou, quando você recebe ali, você acolhe, é algo que infelizmente vira uma rotina, mas que você de bater o olho já sabe para quem direcionar, o que fazer, como buscar. E paralelo a isso, tio Fininho, fala um pouquinho para nós de outra frente também, que é a questão do Mechas, né? Mechas da Esperança, exatamente. Que é algo tão bonito que a gente às vezes não se dá conta do que o cabelo, né, faz de diferença na autoestima de uma criança ou de um adulto, mas principalmente de uma criança que ainda não tem um entendimento por completo ali, vê o amiguinho, não tem como não se comparar, enfim. Que frente maravilhosa e bonita. E fala para nós um pouquinho dos números também que você já conseguiu atingir e mudar, né, na vida dessas crianças. Então, Mechas de Esperança, dentro da Combinha do Bem, que é captar recursos, né, levar doações para os hospitais, para as casas acolhedoras, igual você falou, crianças que ficam aí anos fora de casa pelo tratamento. Mechas de Esperança surgiu um ano após 2014, 2015, Mechas de Esperança. Por quê? Como o foco é criança e adolescente, eu vi a necessidade das mulheres. Como eu estou muito em hospital, peruca, prótese capilar, aquilo foi entrando no meu subconsciente. Eu falei, poxa, mas... Então, assim, você não consegue imaginar a dor, porque o pessoal fala assim, eu imagino a sua dor. Não. Ninguém imagina a dor de um paciente oncológico, de um pai, de um irmão, da própria criança, do próprio adulto. E aí eu vendo aquelas mulheres e perucas, eu falei, poxa, eu vou começar a arrecadar cabelo. E consegui uma parceria, né? Eu consegui primeiro com uma ONG, depois nós mudamos, eu mudei o formato e mudei também a ONG parceira. Hoje, nós só em 2025 agora, para vocês terem noção de como é importante você não vender o seu cabelo, você doar a sua mecha de esperança. Só a nível de conhecimento, nós estamos chegando a 7.000 mechas, que deve ser anunciado aí na próxima semana. São 7.000 mechas de pelo menos 15 estados brasileiros que chegaram até nós. Dessas 7.000 mechas, Cíntia, já foram entregues mais de 400 perucas pela Combinha do Bem, em parceria com o projeto Fio da Alegria, que é muito maior, que eles atingem quase todo o Brasil. Então, olha que alegria, uma cidade de Indaiatuba, onde tem
uma população que abraça a causa, junto com outras cidades, com os salões parceiros, pessoas que se dispõem a cortar o cabelo para doar para o próximo. E isso se transformar, esse gesto se transformar em mechas de esperança e perucas. Porque uma peruca é muito cara, uma prótese capilar hoje é caríssima. Sim. Ouço relato de mulheres que vêm até a Combinha do Bem, vêm de outras cidades buscar a peruca, fazem questão de vir. Algumas nós levamos ou enviamos pelo correio, que hoje nós não estamos enviando mais por segurança, de quanto isso faz a diferença. Quando você vê uma mulher colocar uma peruca, quem está passando pelo tratamento oncológico sabe. Tem umas que se adaptam muito bem, com lenço, ou propriamente assume a careca e está tudo certo, né? A autoestima se coloca aí em vários fatores que diferem, mas a autoestima muitas vezes ela se torna necessária a peruca, né? E a gente ter essa condição de oferecer essa peruca no tempo que for necessário, né? Hoje, se a gente precisar de 10 perucas aqui em Indaiatuba, nós temos. Se precisar de 100 para amanhã, nós temos. Se precisar de 500 para o ano que vem, nós temos. Então, esse elo de ligação e a dado de conhecimento também, hoje 5% das nossas crianças pedem uma peruca. 5%. Então, olha, a criança é tão pura. É incrível. e que a autoestima dela, não é que ela é... Isso que é comparar adulto e criança, mas a criança está começando, então raspou a cabeça, está começando a vida, né? O adolescente não, ele já procura mais. Mas a criança, de boa, né? Agora o adulto, imagine você, né? Claro. Perder um cabelo do dia para a noite, diante de um tratamento, e ter que se apresentar. E a sociedade tem ainda a discriminação, tem sim. Eu gostaria de vir aqui florear no seu podcast, mas não é a minha função essa. A gente sabe o quanto é difícil para a mulher estar careca, o quanto é difícil ela ser aceita por uma sociedade, apesar que eu acredito que ela tem que ser aceita por ela e pelos que a amam, né? Esse é o mais importante durante o tratamento. E nós termos essa condição de de colaborar nesse momento é o mínimo que nós podemos fazer. E olha que incrível, né? Ele falou aqui da questão da inocência, pureza, criança, o tanto de mechas que foram já arrecadadas. Aí vem uma pergunta, porque você falou bem, né? A gente não estamos aqui para florear. Mas tudo isso, tio Fini, envolve um custo. Muito. E vai pegar um pouquinho aqui na pergunta seguinte que eu preparei para você, que é no sentido de assim, como continuar e fazer um trabalho voluntário, ele ter digamos assim, um tempo de vida que a gente fala que espera que seja infinito, mas muitas vezes com essa dificuldade de um espaço para poder falar, pessoas que acompanham e divulgam, compartilham, porque tudo requer dinheiro. E como você disse, hoje em dia o custo de tudo, gente, estou falando da nossa vida, do dia a dia, está tudo muito alto. Como que você consegue manter os projetos, fazer com que eles cheguem nas pessoas que realmente precisam? E você precisa ali ter uma rede de contatos muito influente, participativa. O que você falaria para nós? Porque eu vejo o seu caso como um caso de sucesso absoluto, no sentido de que quem precisa tem suporte. E é isso a questão. Não é falar só de números, arrecadamos tanto, mas quem realmente precisava recebeu. É essa Chegou. A comprovativa que prova que o projeto voluntário ele é de sucesso ou não. Como que você explica isso para nós? Então, até antes da pandemia, saía praticamente tudo do meu bolso, né? Com a ajuda de alguns poucos amigos. Quando a Combinha do Bem surgiu, é muito difícil falar isso aqui, porque vai ficar, né? Mas assim, eu tive um papo muito sério com Deus. Falei, Deus, é o seguinte, não sei o que o senhor vai fazer, mas eu queria que a Combinha, enquanto eu tiver fôlego para dirigir, desse certo. E que o senhor colocasse pessoas boas, porque não são as multidões que vai fazer a diferença. São as pessoas boas, os grandes corações unidos que farão a diferença, né? E aí, Deus deu a Combinha, deixou ela bonita, colocou pessoas para fazer toda a parte dela. E surgindo a Combinha, eu consegui colocar que o amor sobre rodas faria a diferença na vida de uma criança. Eu nunca falei em centenas, milhares, porque isso não existe. Nós temos que nos preocupar em fazer o bem para um. Se esse um, quanto vale uma vida? Um dia uma pessoa perguntou, me dê números. Eu falei, eu não trabalho com números, senhora. Eu trabalho com crianças, com ser humano. Infelizmente não vou poder ter a sua ajuda, o seu patrocínio, porque eu não trabalho com números. Eu trabalho com câncer infantil.
Agora, se a senhora quiser ver números, te convido a ir num hospital comigo. Você vai ver um número grande de crianças precisando, de adolescentes precisando da nossa ajuda. Então, assim, os empresários hoje nos ajudam. E eu quero deixar aqui também um pedido. Nós temos alguns empresários que nos ajudam. Não vou citar, porque senão vai faltar algum. Sim. Indaiatuba é muito solidária. E nós temos uma missão para o ano que vem. Eu quero viajar um ano o Brasil, levando essa informação nesse folhetinho. Não é um valor estrambólico, como diz minha mãe, né? Não é um valor que foge à realidade de uma cidade com o poder que tem Indaiatuba de persuasão e de empresários. Então eu convido vocês, empresários, se vocês quiserem embarcar na viagem com a Combinha do Bem, para levar essa informação, como eu disse, ajudou o Samuel, ajudou o Pedro, ajudou o Samuel recentemente, cidadão nosso de Indaiatuba, ajudou Lauan de Goiás, ajudou Karina, ajudou Marcela, ajudou Heitor, ajudou tantas outras crianças. As cotas são bem flexíveis e eu falo que cota, eu acho que cota não gosto desse nome, mas o seu amor, o seu gesto de solidariedade para a Combinha do Bem, a única Kombi do Brasil e do mundo. Indaiatuba é a única Kombi do Brasil e do mundo disposta a viajar num carro que não é seguro, que não tem autonomia, que não tem um motor possante, e nós nos colocamos à disposição da sociedade. Então, eu não teria que vir aqui pedir apoio, esse apoio já teria que ter vindo. Sim. Mas eu entendo que não doer no meu filho, talvez, eu não sei quanto que custa essa dor, mas que nós não precisemos ajudar por um filho doente, por um filho diagnosticado com câncer. Agora eu sei. Que ninguém tenha essa situação de saber para poder ajudar. Então ajude com o seu coração, com a sua doação. Se é um empresário de sucesso, pode doar para a Combinha do Bem, vá lá na Combinha do Bem, te recebo, vou na sua empresa e te mostro alguns números de crianças que sorriem hoje porque a Combinha do Bem, porque vocês ajudaram, porque a sociedade doou o cabelo, porque a sociedade doou um leite, porque doaram itens de higiene pessoal. Ajudem a Combinha do Bem, porque a Combinha do Bem não é minha, não é do tio Fininho. É de vocês que ajudam a gente a chegar. É de uma criança que pede um aniversário, que nunca teve, e que vocês fizeram uma criança em tratamento oncológico, longe da sociedade, que não vê o pai há 1 ano, 2 anos, porque é a mamãe que acompanha, ter um aniversário. Quanto custa isso? Aí é vocês, empresários, vocês amigos nossos de Indaiatuba e do Brasil, que vão poder falar se a Combinha continua rodando ou para. E sabe, tio Fininho, a gente falando aqui... As pessoas, elas pedem números e tal, mas é o que a gente fala. Quem não teve um amigo ou um parente da família que teve, infelizmente, diagnóstico, né, de câncer, ou acompanhou o tratamento de alguém, só quem vive sabe, né? Eu nem costumo falar muito aqui, mas abrindo, porque eu acho que o momento é pertinente, eu perdi meu pai com câncer de reto. E foi, assim, um momento extremamente difícil e que a gente não fica só vulnerável na questão assim, não sabemos o dia de amanhã, não é essa a questão. Mas é vulnerável no sentido de que o que eu posso fazer? Nós nos sentimos muitas vezes impotentes. E aí entra a questão financeira que você falou agora. Será que tem preço a vida de alguém que a gente ama? Ou, sei lá, a vida de uma criança que eu não conheço. Mas eu sei que, sem dúvida nenhuma, ela faz ali a alegria e é o nosso futuro em relação a tudo, né? Tanto, vamos colocar, natureza, vivência, família... a criança, ela tem um apelo especial, porque quando a gente é adulto, tio Fininho, vou falar isso porque eu conversei já com pessoas que falaram isso, a gente quer achar o porquê, né? Então, o que eu fiz de errado? O que eu causei na minha vida? O que causaram na minha vida que me deu, infelizmente, essa doença? E a gente foi atrás de respostas, como se isso fosse curar ali, achei a resposta, curei o meu câncer. Não. Até que ponto essa questão de comparação ou querer achar respostas traz uma solução para alguém? Agora imagina a gente, uma criança. Como achar um diagnóstico ou uma resposta para justificar o porquê uma criança tem câncer ou não? Então, a partir do lado humano, quando a gente para e corta essa questão de só dinheiro, só resposta, só governo, para tudo. Gente, é a vida humana. E a vida humana, ela não tem não só preço, mas é algo que ninguém vai ser igual a Cíntia. Nunca ninguém vai ser igual ao tio Fininho. Igual você que está nos assistindo. Você é único. Então, você não tem não só valor financeiro, mas eu digo assim, você não tem como suprir a vida de outra pessoa. Então, é esse apelo que a gente tem, o intuito do Pauta da Vez aqui, trazer esses projetos sociais para que cheguem nas pessoas.
E uma pergunta, tio Fininho, que eu vou até já encaminhando aqui, né? O tempo passa muito rápido, gente. Por mim, eu ficaria com o tio Fininho aqui até 9 horas da noite. A gente está gravando hoje de manhã, então eu ficaria o dia inteiro aqui conversando. Mas assim, na sua visão, o que o sorriso de uma criança ela representa para o tio Fininho, sabendo que a gente poderia fazer tanto mais, mas uma única pessoa que eu consegui ajudar é incalculável o que essa vida representa para nós. Para você, tio Fininho, esse sorriso representa o que, se você fosse colocar em palavras? Não tem nada mais gratificante que o sorriso de uma criança. O sorriso da criança é a esperança. É a esperança da vida, do amor. É a esperança que nós, adultos, é tanto poder, é tanto eu sou, é tanto sabe com quem você está falando, você sabe tudo que eu tenho. A criança, ela pode ter tudo isso, ela nunca vai falar. A criança, eu fui agora entregar brinquedos no Dia das Crianças, tinha cada brinquedo bonito, cada brinquedo chique. A criança ia lá, eu até perguntei para ela, você vai pegar só o peão? Eu gostei desse. Não, mas pode pegar outro, pode pegar aquele grande. Não, esse aqui é legal porque esse aqui é colorido. A criança é a pureza, é a esperança do mundo. Se a criança desistisse desse mundo, aí eu ficaria preocupado. Como a criança ainda é o futuro, e a gente tem que usar essa palavra futuro no presente. Porque nós não podemos levantar a bandeira do câncer, usar a criança, usar a dor, usar o sofrimento, usar a família para trampolim. Seja ele para qual for. Para sua empresa prosperar, para você ser eleito, para qualquer coisa. A criança ela tem que ser vista por amor. O Estatuto da Criança e Adolescente, se ele fosse utilizado realmente no pé da letra, hoje nossas crianças e adolescentes teriam muito mais direito e acesso à educação, muito mais direito à saúde do que merecem, porque eles merecem muito mais. Então, assim, o câncer infanto-juvenil me ensinou que o sorriso de uma criança, mesmo com o câncer infantil, ele é muito mais. Então, por isso que eu falo que os adultos, com todo o perdão da palavra, preciso muito de vocês, adultos, para que a gente toque a combinha do bem. Mas eu preciso de 5% dos adultos do Brasil para que a gente não deixe uma criança morrer. Para que a gente não deixe uma criança ficar 1 ano e meio com um caroço desse tamanho no joelho e não chegar no hospital com tumor. Uma criança agonizando de dor com morfinas por 4 meses, agonizando sem chegar até o hospital, referência, com câncer. Então nós precisamos de vozes. Porque o sorriso de uma criança, se o sorriso do seu filho, o sorriso do meu filho, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos, é tão importante para nós, e por que não o sorriso das outras crianças não serem tão importantes para nós? E essas crianças hoje que eu estou falando, generalizando o sorriso de uma criança, tem muitas crianças nesse momento, sem serem identificadas, sem chegar a um centro de tratamento, referência urgente, mas tem muitas crianças já em tratamento, graças a Deus, muitas, e com chances enormes de vida ou de sobrevida. E todas elas, mesmo em tratamento, jamais que eu cheguei em um hospital, em alguma casa acolhedora, em alguma ação pelo país, foram capazes de negar um sorriso. E quantos adultos, com todo o poder, com todo o dinheiro, com tudo que eles têm, não tem um dia para dar, nem que seja de mentirinha, um sorriso para alguém? É emocionante, gente. A gente se segura aqui para não chorar, porque eu falo, aqui não é o momento de chorar. Não, chorar faz parte. Tem que ser forte, mas olha só, a partir do momento, né, que a gente para um pouquinho, tio Fininho, para pensar, eu tenho um problema, o meu problema é muito grande, o meu problema ele é pior porque a gente vive uma sociedade que às vezes quer competir, né? Ah, tio Fininho, o seu problema não tá, mas o meu... O meu é maior, você não sabe o que eu tô passando. E eu falo por experiência própria. Quando a gente visita ou tem acesso a ambientes assim, a gente fala, meu Deus, nada na vida compra o sorriso, mas é igual você falou, a esperança de dias melhores para uma criança que tá lá passando por tudo aquilo, mas quer o peãozinho, quer brincar, quer contar uma história, quer ler um livrinho. Gente, é tão pouco, mas faz tanta diferença. E eu falo como citei aqui, né, conhecidos que passaram por isso, familiares. E aí vem a pergunta para quem está nos assistindo, tio Fininho, e quer começar um trabalho voluntário ou
poxa, eu gostaria de fazer algo, não estou em Indaiatuba, não posso ajudar o Tio Fininho, mas eu gostaria de fazer algo no meu bairro, na minha cidade. Quais seriam os 3 principais conselhos ali que você daria para essas pessoas que querem começar algum tipo de trabalho social? Porque é engraçado, muitos falam, eu quero ajudar, mas não sei como. Olha que incrível, né? É fácil, né? Tudo na vida é fácil, a gente que dificulta. Eu não tenho casa, não tenho um salário alto e eu consigo fazer minha parte. Então, assim, primeiro você tem que se amar. Eu me amo. Esse é o primeiro ponto para você fazer solidariedade. Segundo, a opinião de todos é muito importante depois da minha, para se fazer solidariedade. Terceiro, vai. Porque se você falar vai, só um pode segurar: Deus. Eu não acredito que Deus vai segurar alguém no mundo tão perverso que nós vivemos, tão mentiroso, para alguém que está disposto a deixar a sua vida material, momentânea, para servir ao próximo. Porque servir ao próximo é servir a Deus. E quanto a plano, quem vai decidir, quem vai escolher o seu caminho lá é Ele. Mas assim, seja feliz, se ame, se coloque à disposição, porque nós vivemos num mundo onde a guerra mata a criança dentro do hospital, onde se atira na criança pelas costas, onde a gente fala lindo das crianças e esquecemos dela, onde só tem o dia das crianças, só tem o Natal. E a gente fala, não vou ajudar porque eu não posso. Então leve um sorriso para uma criança. Não custa nada você dar um sorriso para uma criança. Você já foi visitar um hospital de câncer? Eu não consigo. Consegue sim. Nós conseguimos. É que nós nos atemos a não conseguir. Sim. Porque se fosse para ir na praia, no shopping, naquela mesa linda de ceia, onde a família não se reuniu o ano inteiro, mas vamos se reunir no final do ano para, fazer aquele... Faça por você. Solidariedade é amor próprio, vontade, coragem. E acima de tudo isso, Deus. Fecha com Deus. O pessoal fala, Fininho, você está fechado com quem? Eu sempre tive fechado com Deus. E se ninguém mais te ajudar? Vou continuar fazendo. Ai, mas Fininho, como você vai fazer? Com Deus. Então, se você perder o medo de você mesmo, a solidariedade é fácil de ser feita. Não se preocupe com a opinião, com os julgamentos. Esse você vai ter. Esse você já tem. Agora, você ser solidário, você não tem ainda. Ajude os cães, ajude os gatos a causa animal, ajude os orfanatos, os órfãos, ajude aqueles que é tão criticado, que são os moradores de rua, que todo mundo bate nos moradores de rua. Você já foi comer um pão com ele? Eu já comi com meu filho. Pão, levei um leite. Ah, mas ele é problema dele. Agora, a minha ação com ele, para com ele, aí é meu. Se o seu coração pede, faça o que você quer. Não seja a boiada. Seja você. Entendeu? Siga o seu coração. Solidariedade é ação. É Chico Xavier, é Madre Teresa, né? É tantos outros que fizeram, é Gandhi. Então faça a sua parte, independente de religião. Deus vai olhar pela sua atitude, pelo seu gesto. Não é através do que vão dizer de você que você vai mudar o mundo. Mude o seu mundo e mude o mundo de uma outra pessoa. Você está colaborando. E você falou do julgamento. Gente, fazendo algo ou não, você vai ser julgado do mesmo jeito. Vai levar paulada de qualquer jeito. De qualquer jeito. E você sabe uma coisa que eu já ouvi e que tocou meu coração no sentido de que a gente precisa tirar algumas... Vamos colocar assim... algumas imagens da nossa mente. Ah, Cíntia, mas já tem tanta gente que ajuda. Ah, Cíntia, mas fulano faz, então eu acho que vai ser mais um fazendo. Já tem coisas acontecendo. Para com isso. Deus muitas vezes está pedindo para você fazer. E quando a gente fala Deus aqui, seja o que você acredita. A gente fala do universo, tem gente fala... tá tudo certo. Algo pede que a nossa ação ela seja maior do que o visual, né? Do que a gente vê. Então, ouviu esse chamado, encontra lá o que você realmente tem ali um pouco mais de tendência, né? Igual você falou, eu, por exemplo, sou suspeita, porque eu tinha 3 cachorros aí que eu peguei da rua e tenho 2, infelizmente, uma faleceu devido à idade, mas é engraçado isso, como a gente se apega muitas vezes pensando só no nosso mundinho ali. Tantas coisas a gente pode fazer
E sem falar de dinheiro somente, viu? É uma palavra, é ouvir, é uma visita, é um sorriso. Eu não falei em nenhum momento no dinheiro, hein? Eu falei no sorriso, na visita. Só. E tio Fininho, agora vamos falar um pouquinho do que está acontecendo atualmente aqui na nossa cidade de Indaiatuba. A gente está gravando esse podcast no final de outubro. E agora em novembro nós vamos ter a caminhada, né, que é do Em Prol Hospital de Amor, que chama Passos que Salvam, que está aqui na camiseta do tio Fininho. Fala para nós um pouquinho dessa questão que você assumiu, né, essa frente, a data que vai ser. Vamos convidar o pessoal que nos assiste aqui para participar e colaborar com a doação do valor, né, de R$30. E aí você ganha a camiseta, porque você não está ajudando comprando camiseta, tá? Isso é importante para a gente tirar aquela coisa de comprar algo para ter algo. É uma troca, né? Fala para nós um pouquinho, tio Fininho. Bom, primeiro é uma honra, né? Falar de Hospital de Amor de Barretos é uma honra, porque tudo começou lá, né? E o Hospital de Amor de Barretos faz a maior caminhada do Brasil na conscientização do diagnóstico precoce, do combate ao câncer infanto-juvenil, porque precoce é que nós damos a oportunidade para que essas crianças tenham aí o maior número de chances de cura. O diagnosticar precocemente é hoje o nosso carro-chefe, é o primeiro passo, por isso que chama Passos que Salvam. Então nós convidamos vocês, dia 30 de novembro, 7h30, em frente à Prefeitura Municipal de Indaiatuba. As camisetas, temos 5 pontos de ação solidária. Você doa R$30 em um desses pontos. Tem no nosso Instagram, Combinha do Bem. E você caminha dia 30 de novembro conosco. A Cíntia vai, a galera vai. E nós precisamos, aqui fica um chamado. Precisamos de mais 400 camisetas, doação de mais R$30 de vocês, de 400 pessoas de Indaiatuba, para nós atingirmos um recorde, tá? Recorde de solidariedade. E enviarmos, além dos nossos passos de amor para essas crianças, e não são só as crianças em tratamento, é para as crianças e adolescentes do Brasil, um valor considerável para que o Hospital do Amor continue cuidando das nossas crianças e adolescentes com tanto amor. Caminhada Passos que Salvam. Caminhe conosco 30 de novembro. Tem ainda 30 dias. Hoje, estamos gravando hoje dia 30, mas deve ir ao ar 31, primeiro, não tem problema? Caminhe conosco. Adquira sua camiseta doando R$30. E no dia 30, vamos estar em frente à Prefeitura Municipal. Vai ter água, talvez vai ter uma barrinha de cereal. Não vai ter muito oba-oba. Nós queremos os seus passos. O que eu posso oferecer, Fininho? Doar R$30 para o Hospital de Amor de Barretos e doe os seus passos. Leve seu filho, leve seu sobrinho, sua filha, sua avó, seu avô. É uma caminhada curta, pela manhã, e você vai voltar feliz para casa de ter caminhado pelas crianças do Brasil e ver que o Hospital de Amor de Barretos oferece tudo que é de melhor no Brasil e do mundo para ajudar as nossas crianças a serem curadas. Nós só precisamos, no dia 30 de novembro, dos seus passos. E olha, como ele disse, se Deus quiser, estarei lá, tá? E convido vocês que me seguem também. Vamos fazer algo, muitas vezes, igual você falou, que não é tanto oba-oba, é realmente pelo coração, pelo chamado, por fazer a diferença. Ano que vem eu estou me programando para ir lá visitar, depois vou avisar o tio Fininho as datas certinho. Quero ir lá fazer um vídeo, mostrar para quem não tem oportunidade de poder visitar um local que acolhe, gente, o Brasil inteiro. Então não é algo de regional, como a gente fala, né? É uma referência e claro que a gente espera não precisar buscar tratamento, mas saber que tem algo ali sustentado também pela sociedade em geral, né? Pelas doações, pelos voluntários, é importantíssimo. Então, Márcio Tio Fininho, agora, para finalizar, passa suas redes sociais para nós, quem quer saber mais do seu projeto, enfim, onde eu encontro o Tio Fininho para ter aí tanto conteúdo bom como a gente teve aqui nesse podcast. Bom, vamos lá. O nosso site é combinhadobem.org. Nós temos um site, vocês conseguem baixar até alguns materiais através de lá. Tem a rede de comunicação nossa, tem o Instagram, Combinha do Bem, Projeto Tio Fininho também está no ar ainda. Facebook também, Combinha do Bem ou Projeto Tio Fininho. E se vocês tiverem alguma dúvida, tem o WhatsApp. O WhatsApp sou eu que respondo todas as ligações. Meu celular funciona 24 horas por dia. Nós vamos parar agora em dezembro para descansar. Entre em contato conosco. Abrace a causa. Mas se você tiver outra causa que toque no seu coração, independente da causa, abrace. O câncer infanto-juvenil, falando de câncer infanto-juvenil. Câncer tem cura, principalmente infanto-juvenil, porque a criança consegue receber drogas mais
mais fortes, consegue chegar mais rápido, o custo é zero e a fila é zero. Então é nessa tecla que a Combinha do Bem bate. Nós temos como chegar aos médicos e aos grandes centros de referências. Agora nós precisamos que vocês, através da informação que a Combinha leva, entenda que é a sua voz, é o seu não calar que vai ajudar que mais Pedros, mais Samuels, igual de Indaiatuba, chegue em menos de 24 horas, olha só, menos de 24 horas, para voltar daqui a pouco para casa, curado, voltar para a escola, para sua família, jogar bola e ser feliz. Amém, amém. Tio Fininho, parabéns. Sem palavras para poder falar tudo o que você faz. Obrigada por essa disponibilidade de estar aqui, de cumprir esse seu propósito tão lindo. E para nós aqui é uma admiração, não só no sentido pessoa, mas é saber que as pessoas são tratadas pelo nome, gente. Isso é tão magnífico, é tão incrível. É algo que não é para tocar só o coração, mas é para falar o seguinte: como que eu posso ajudar o Pedro, o Samuel, o Miguel? O que eu posso fazer na vida de tantas crianças e adolescentes que realmente é um mínimo, mas que para eles vai ser algo muito grandioso. Obrigada pelo convite, por estar aqui conosco, dividir, né, gente, tantas informações importantes. Aqui no GC vai aparecer o @ do Tio Fininho, segue ele, chama ele, divulga todo esse nosso trabalho, o podcast, para que chegue também em mais pessoas. E eu venho aqui agradecer a vocês também. Participem da caminhada dia 30 de novembro, 8, né? 7h30 concentração. 7h30 concentração, estaremos lá, se Deus quiser. E obrigada por você ficar até o fim, acompanhar nosso trabalho. Conto com você em breve, um novo episódio aqui do Pauta da Vez. Obrigada, fiquem com Deus.